Bom dia, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então estamos aqui para o último vídeo, tá? Que eu vou estar explicando para vocês, só para relembrar, né, algumas coisas que eu falei. Aula dada, aula estudada, hoje. Então, para vocês não esquecerem isso, tá? É o principal. Porque se você tem o estudo prévio antes da aula, você já vai prestar atenção e vai conseguir aprender, não, vai conseguir entender melhor na aula. E aí, quando você for estudar em casa, aí isso vai virar um aprendizado. O que é o aprendizado? É quando a coisa fixa no seu cérebro de modo que você não esqueça ou tenha mais dificuldade de esquecer, tipo andar de bicicleta. Tá? Então, quando você já prepara para a aula, presta atenção na aula, entende a aula, estuda em casa, aprende. Essa que é a didática. Tá? A didática é exatamente essa, ok? Então, primeiro ponto. Segundo ponto agora é sobre as tarefas, que tá aqui na parte de baixo. Né? Aqui, galerinha, eu fiz uma estimativa de tarefas. Tá? Então, aqui eu coloquei que vocês vão fazer atividade, né, de 15 em 15 dias, de 14 em 14 dias. Por quê? Uma semana o professor passa a atividade, normalmente, né? É uma estimativa, tá, gente? Não quer dizer que vai ser exatamente assim, mas é uma estimativa para vocês terem uma disciplina para estudar. Então, uma semana ele passa a tarefa, na outra ele corrige, entrega, corrige, e aí somente na outra que ele vai passar. Então, é como se vocês tivessem uma semana mais apertada, né, que a maioria das vezes os professores passam a tarefa na mesma semana e tal, e essa é a chamada semana mais apertada. Né? E depois uma semana mais tranquila, ok? Aqui a gente fez uma simulação da semana mais apertada para vocês, tá? Por quê? Se vocês conseguirem organizar seus estudos de modo a ter uma semana que fala, não, essa semana eu vou tentar dedicar mais e tal, tudo, para que na semana que vem eu já consiga relaxar um pouco mais e tal. Então, isso, claro que mesmo na semana mais light, vocês vão ter a rotina de estudos, mas não vai ser tão apertado quanto numa rotina, né? Enfim, então vocês vão se adaptando. Então, por exemplo, na domingo você vai fazer a leitura prévia, aí segunda vocês têm aula. Né? Então, na segunda aqui, vocês teriam aula de matemática, introdução à programação, hardware e espanhol. Tá? Eu eliminei o espanhol aqui dessa tarefa, tá? Mas, né, porque ou inglês ou espanhol, né, que vocês fazem, enfim, não tem problema. Tá? Então, o que eu coloquei aqui? Bom, na própria segunda, você vai fazer duas tarefas. Vamos supor que todos passaram tarefas. Então, você vai fazer matemática e introdução à programação. Vocês tiveram aula aqui, ó. Matemática e introdução à programação. Vai ficar faltando para vocês fazerem fundamentos de hardware. Aqui eu coloquei, ó. Tarefa que falta fazer. Fundamentos. Minto. Matemática e fundamentos de hardware. Perdão, né? Falei errado, confundi. Tarefa que vai ficar faltando. Introdução à programação. Não tem problema. A ordem dos fatores não altera, né? O resultado, né? Então vai ficar faltando essa tarefa aqui que está de vermelhinho. Tá, então você vai ficar com essa pendente. Vai fazer a leitura prévia dos conteúdos do dia seguinte, que são, nesse caso aqui, né? Opa, o mouse deu problema aqui. Nesse caso aqui, são Sociologia, Filosofia, Biologia e Matemática. Vamos fazer uma leitura. Matemática já não precisa. Você vai fazer só uma leitura préviazinha, mas você já estudou, né? Então você vai fazer uma leitura bem prévia só para você ter um avanço melhor na aula. Aqui não vai ter tarefa de matemática. Vocês já tiveram tarefa aqui, então aqui não vai ter. Provavelmente, tá? Isso é uma estimativa, ok? Então aqui vocês vão ter duas tarefas aqui, nesse dia. Aí eu coloquei, terça-feira, vocês vão fazer Sociologia e Filosofia, vai ficar faltando Biologia. Então tá de vermelhinho que tá faltando aqui, ó. Né? E assim por diante, né? Você vai fazendo assim, aí o que tá de vermelhinho que tá faltando. Tá? Aí, na segunda-feira, você vai fazer Inglês e Geografia, que estava faltando aqui. Minto. No domingo, né? Você vai fazer Introdução e Biologia, que estava faltando. Na segunda, Inglês e Geografia. E na terça, Física. Né? Por que eu coloquei nessa sequência? Porque aí dá tempo de você fazer com uma semana, na semana que o professor for corrigir. Isso aqui é só uma estimativa de uma semana mais apertada, ok? Em que você, além de estudar, precisa fazer as tarefas, né? E aí na outra semana, aí vamos programar uma semana mais light. Na semana mais light,
Aí vamos pegar uma semana mais light. Beleza. Você já não vai ter tantas tarefas para fazer. Então, você só vai estudar o conteúdo prévio um dia antes e dar uma lida no que você prestou atenção na aula e pronto. Então, isso leva pouco tempo para você fazer. Tá? Então, aí você vai colocar uma estimativa de tempo menor para você fazer isso. Ok? Então, a gente encerra essa explicação. Né? Então, a revisão das tarefas, né? Na segunda semana, após terem feito as tarefas, como não haverá novas atividades para o estudante fazer, ele não precisará fazer leitura prévia do conteúdo do dia seguinte, mas fará as tarefas que estiverem faltando e revisará o conteúdo. Então, na semana light, né, quando eu falo que não precisa fazer leitura prévia, não precisa fazer uma leitura prévia mais apurada, né, do conteúdo do dia seguinte, né, porque você já estudou, então você já está bem adiantado, e aí dá início à semana light. Tá? Na rotina que passei a vocês, em que farão trabalho, eu iniciei com uma semana mais light e encerrei com outra mais pesada. Por quê? Agora, daqui a pouquinho, eu vou explicar para vocês o trabalho que vocês vão ter que fazer. Tá? Aí é o trabalho mesmo. Tá? Isso aqui foi só uma introdução. Né? Aí para vocês entenderem o que vocês não têm que fazer no trabalho. Tá? Eu comecei com uma rotina mais light. Por quê? Porque vocês vão voltar de férias, né? E vai ser uma semana light que vocês vão ter na volta. Né? E na outra semana vai ser uma semana mais pesada. Então, nesse cronograma que vocês já vão começar a fazer, vocês já vão fazer dessa forma, ok? É claro que não são todos os professores que passarão tarefas sempre, porém, você, na hora de estudar, poderá simular uma tarefa, fazer exercícios da internet, listas, apostilas, daquelas disciplinas que o professor não passa a tarefa, ou das disciplinas que tiver mais dificuldade em aprender. Certo? Então, aqui fica bem claro o que vocês têm que fazer. Ok, galerinha. Agora, o trabalho. Agora nós vamos para o trabalho em si, né, que vocês vão fazer. Então, rotina semanal com base na reflexão de vida. Né? Rotina semanal com base na reflexão de vida. Como assim, professor? Você vai colocar seu nome, sua turma, e você vai colocar 2 semanas. Você vai simular 2 semanas de estudo. Né? E aí você vai fazer isso para o ano todo. Uma semana mais light, uma semana mais... Você não precisa colocar no trabalho. Nesse trabalho, só 2 semanas. Você vai colocar só 2 semanas da vida de vocês. Que a rotina vai seguir. Né? Essa rotina ela vai seguir até o final do ano. Então não precisa ficar colocando até o final do ano. Vocês vão colocar uma semana light, que eu coloquei aqui. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. E depois vocês vão colocar uma semana mais apertada, que eu coloquei aqui. Tá? E acabou. Tá? Então... vocês, nesse trabalho, vocês vão colocar tudo que vocês fazem na vida de vocês. Tá? Dos horários, tudo direitinho. Então, segunda-feira, aula de 7 a meio-dia e 20. Tá. Mas antes da aula, que horas que você acorda? Você consegue tomar café antes de vir para a escola? Você vem para a escola de carro, ônibus ou van? Então, você acorda, eu acordo 5 horas porque eu pego um ônibus, tal horário eu tenho que estar no ônibus, dá tempo de tomar café, às vezes dá, às vezes não. Então, você vai colocar para mim essa rotina aqui antes de chegar na aula. Aí de 7 a meio-dia e 20 você tem aula. Não precisa falar que você faz um intervalo, né? Isso aí, beleza. Intervalo é livre, tá? De meio-dia e 20 às 2 horas é o horário de almoço. O que você faz nesse horário, né? E eu vou explicar para vocês que é muito importante vocês descansarem, mas não dormir. Evitem dormir nesse horário. Por quê, professor? Porque o aprendizado que você teve aqui, ele não, se for ver o vídeo do Peer, né, ele não sobrevive a mais de 15 minutos de sono. Você pode até tirar um cochilinho, vamos supor que você vai tirar um cochilinho e você põe em 15 minutos. Em 15 minutos, aí você pode, porque 15 minutos o cochilo que você tirou, ele não tira esse aprendizado que você teve aqui. Né? Mas se você dorme, é como se você esquecesse, né, esse aprendizado aqui, inconscientemente, o cérebro ele não consegue absorver o que você se esforçou tanto para aprender na aula se você dormir. Tá? Por isso que é importante você estudar no dia que você teve a aula. Aula estudada, aula dada, aula estudada hoje. Porque se você deixar para o outro dia, aquilo que você buscou absorver na aula aqui, você não sobrevive no dia seguinte. Aí você vai ter mais dificuldade de aprender isso aqui. Sacou? Então, não quer dizer que você tem que estudar nesse momento aqui, não. Você pode deitar na grama. Não tem problema, você pode ficar deitado.
né? Você pode jogar seu vôlei, sei lá, né? Deitar um pouquinho, né? Fazer a digestão, depois jogar seu vôlei, né? Enfim, jogar o jogo no celular. Enfim, isso aqui é um momento que você vai ter um pouco tranquilo, de liberdade. Só que é importante, se você tem aula 2 horas, é importante que você faça uma leitura prévia, e aí esse intervalozinho aqui seria ideal para você fazer essa leitura prévia dessa aula de 2 horas. Para você já ter né? E aí, nesse pós-aula aqui, você tem que separar um tempo, é muito importante você colocar isso, né? Na semana mais light, você vai pegar 10 minutos de cada disciplina que você teve aula para rever a matéria dada, né? O conteúdo dado. Então, você vai fazer isso. Depois. Aí você vai falar, 15h40, eu pego uma van, vou para minha cidade, chego lá às 17 horas, 17h30 eu faço isso e tal, tal, tal. Aí você que vai colocar aqui nesse espaço aqui. O que eu estou tentando ajudar vocês é só na parte dos estudos. A parte dos estudos que você tem que enquadrar na sua vida. Então, você vai enquadrar essa dinâmica de estudo toda que eu expliquei na sua vida. Mas para você enquadrar, você precisa colocar o que você faz aqui. Porque às vezes você vai falar, caramba, a rotina que eu tenho da minha vida hoje, não consigo ter nem desses 10 minutos aqui. Então, você vai ter que tirar alguma coisa da sua vida para colocar esses 10 minutos aqui. Entendeu? Então, você vai precisar organizar a sua vida. E eu quero que você coloque todos os horários até a hora que você vai dormir. Aí, na hora que você vai dormir, beleza. Aí, você colocou aqui, segunda-feira, vai colocar aqui até a hora de dormir. Ok? Tá? Então, você vai fazer aqui até a hora de dormir. Vamos voltar aqui. Opa, não é aqui não, né? Arquivo não. É página inicial e só. Vamos voltar aqui. Então, você pegar 10 minutos de... Vamos supor que você tem aula de matemática, português e história. Você teve aula. 10 minutos de matemática, review, beleza. 10 minutos de português e 10 minutos de história. Então, você vai... Aqui na semana light, tá? Você vai gastar aqui 30 minutos de revisão. Olha para você ver como é que é pouco. Depois, aí você pode dar um intervalozinho e tal, tudo, né? Antes de você dormir, né? Tem que ser antes de dormir, você vai pegar mais, né? 5 minutos, tá? Uma leitura mesmo, é só você, tipo assim, por exemplo, história. A aula vai ser sobre feudalismo, a aula que vem. Então você vai pegar, você não vai ler aprofundado, você vai pegar a apostila de feudalismo e vai ver os tópicos. Ah, deixa eu ver o que o professor vai dar. Feudalismo. Ele vai seguir a apostila aqui, então ele vai trabalhar isso aqui. Você vai dar uma lida, ele vai trabalhar a Alta Idade Média e tal. Você vai pesquisar na internet. Isso aqui você faz entre 5 a 10, vou colocar 5 a 10 minutos. Tá? Né? Para fazer a chamada leitura prévia do conteúdo do dia seguinte. Ok? E vai dar aproximadamente 30 minutos também. Né? Então, você vai estudar 1 hora no máximo por dia na semana light. Né? Ah, professor, mas eu tenho tarefa para fazer. Tá, vai dar um pouquinho mais. Né? Tudo bem. Aí você vai, né, organizar, você vai gastar um pouquinho mais de tempo. Mas tem dia que não vai ter tarefa, aí você vai gastar um pouquinho menos de tempo. Né? Enfim, então é uma simulação, ok? Só para vocês entenderem. E aí na terça a mesma coisa, né? Só que aí terça vocês não têm aula à tarde. Então, aí vai ser uma rotina um pouco diferente, vocês vão ter um pouco mais de tempo e tal, né? E aí quarta, mesma coisa, quinta, mesma coisa, sexta, mesma coisa. Só que sexta é aquela situação que eu já expliquei. Sexta-feira você vai fazer a tarefa, mas você não tem conteúdo prévio para ler porque você não tem aula sábado. O sábado, ele é livre. Então, você não vai colocar lá no trabalho livre. Não, você vai colocar o que você normalmente faz no sábado. Você acorda, fica vendo TV. Então, você vai colocar a sua rotina do sábado para mim. Só que você não precisa estudar. Entendeu? Então, no sábado, não coloca nada de estudo no sábado. Ainda mais na semana light. Né? Nada. Tem que descansar, fazer o que você quiser. Mas eu quero que você me coloque para eu entender como é que é a sua rotina. Porque tem gente que trabalha. Tem gente que, infelizmente, né? Infelizmente, que eu falo assim, que precisa trabalhar às vezes. E eu preciso saber para eu entender, né? O domingo é o dia quase livre.
quê? Porque você tem aula segunda, né? Se você tem aula segunda, antes de dormir, né, é preciso fazer a leitura prévia dos conteúdos da aula de segunda, tá? Então, isso você tem que fazer. Não pode deixar para você ter um aproveitamento bom na aula de segunda-feira, ok? Beleza? Então, eu acho que está dando para entender, né? Tá? Nesse dia é bom que seja quase todo livro. Você separa um tempo para ver os conteúdos que haverá na segunda, né? E descanse bastante, né? Então, aqui eu já coloquei, né? Isso aqui eu coloquei aqui embaixo, eu não tinha visto, né? E descanse bastante. Alguns estudos recentes sobre o sono e sonho ressaltam a importância do descanso para a apreensão dos conteúdos. Então, eu coloquei uma observação aqui para vocês entenderem a importância do descanso na rotina de vocês. Ah, mas não tenho tempo, professor. Então você vai tentar alinhar isso aí, tá? Porque o descanso ele é importante para o aprendizado. Lembra da Grécia lá? Né? Às vezes o ócio é importante, né? Beleza? Na semana mais apertada, para finalizar o nosso vídeo, tá? Aí nessa semana mais apertada, em vez de você dedicar 10 minutos para cada disciplina, aqui você vai dedicar, né, 20 minutos média para cada disciplina. E aqui na leitura prévia, 15, de 10 a 15 para fazer a leitura, para terminar a tarefa se você não conseguiu fazer e fazer a leitura. Então, qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença da semana mais apertada para a semana mais light? Na semana mais light, né, você estava dando 1 hora, né, de estudo por dia. Nessa semana mais apertada, você tem que dedicar o dobro, 2 horas de estudos por dia. Tá? Então, nessa semana mais apertada, você vai se organizar para fazer as tarefas, né? E aí você pode separar um horário, 1 hora eu vou fazer tal e tal, na outra hora eu faço isso. E essas 2 horas é para fazer as tarefas e para fazer o conteúdo do dia seguinte. Então você vai estudar o dobro na semana mais apertada do que você estudou na semana mais light. É exatamente o dobro. Essa que é a dinâmica. Entendeu? Porque aí na semana mais light você não vai nem sentir, né? Você vai começar a se adaptar. Ok? E aí é isso, gente. Você vai fazer isso em todos os outros dias, da mesma forma que eu expliquei. Beleza? Eu vou postar tudo no Classroom, tá? E aí colocando os prazos, tudo direitinho. E qualquer dúvida, né, vocês me mandam, que na medida do possível eu tento responder. Eu estou de férias também, né? Mas eu acho que se vocês não conseguirem me contactar, se eu não conseguir responder, vocês perguntem uns aos outros, porque com certeza, né, eu tentei fazer a explicação melhor possível, né? E vocês podem pedir ajuda, né? Mas é a rotina de vocês. Beleza? Não se preocupem muito com o trabalho, o que vocês vão escrever. Se preocupem em tentar se organizar. É para ajudar vocês. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tudo de bom e bons trabalhos!